Oi pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no reino animal e a gente vai falar sobre o filo Annelida, tá? Ou os anelídeos. Vamos ver como é que esse grupo funciona. Então aqui a gente já está bem acostumado com essa árvore filogenética do reino dos animais. E a gente vai dar sequência agora no próximo filo. Na aula passada a gente viu o filo Molusca e agora a gente vai trabalhar o filo Annelida. Esse é um grupo pequeno, não tem assim tanta variedade, tanta diversidade, mas tem alguns animais bem importantes. Acho que o exemplo mais comum é o das minhocas, mas a gente vai ver que também tem alguns outros, tá? E aí a mesma coisa que os moluscos, eles vão possuir o celoma, eles são também protostômios, ou seja, o blastóporo, que é aquela estrutura embrionária, vai dar origem primeiro à boca e não ao ânus, como nos deuterostômios. Eles são triblásticos, possuem os 3 tecidos embrionários, tudo igual aqui os moluscos, tá? A gente tem algumas diferenças aí que a gente vai ver na aula. Então, o nome filo Annelida vem de anéis, o nome anelídeos, justamente porque eles possuem vários anéis no corpo. Essa é a grande novidade evolutiva desse filo. Eles possuem um corpo segmentado. A gente chama essa característica de metameria. Então, cada segmento do corpo ali vai ter algumas estruturas que vão se repetir, essa formação em anéis. Isso é bem evidente nas minhocas, a gente consegue separar, visualizando ela externamente, a gente consegue separar em vários anéis. Além disso, outra característica de todo o grupo é que os animais possuem um corpo alongado e a gente chama também de vermiforme, ou seja, no formato de verme. A simetria bilateral também está presente, então a gente consegue dividir em 2 lados iguais somente em um eixo do corpo. Eles são triblásticos, como eu já falei, vão ter lá no embrião a ecto, a meso e a endoderme. São celomados, ou seja, possuem um celoma verdadeiro proveniente da mesoderme do embrião. São protostômios, o blastóporo dá origem primeiro à boca. O corpo revestido por uma cutícula, que vai ser importante justamente para não perder tanta água e também na absorção e na proteção desse animal. Um sistema digestório completo com uma boca e um ânus, todos os organismos vão possuir a boca e o ânus. E aqui a gente tem um exemplo então de uma minhoca, tá? Existe uma estrutura além da boca e do ânus que faz parte do sistema digestório, existe uma estrutura que a gente chama de clitelo, e essa estrutura de clitelo é importantíssima para o sistema reprodutor. E essa estrutura de clitelo, ela divide esse grupo, esse filo Annelida, em 2 classes. A classe que tem esse clitelo e a classe que não tem esse clitelo. Então, esse clitelo nas minhocas é uma estrutura que a gente consegue visualizar por fora. Ela é uma estrutura mais espessa, geralmente com uma coloração diferente, e nas minhocas é bastante evidente, como no caso aqui dessa primeira foto. A gente tem a minhoca, esse clitelo tem uma espessura um pouco maior do que o corpo da minhoca e uma coloração um pouco mais clara. Nas sanguessugas, o clitelo também está presente, só que ele não é tão visível ao nosso olho, mas ele também funciona como uma estrutura onde os ovos fecundados vão ficar ali por um tempo, é uma estrutura de proteção desses ovos fecundados. E existe um grupo, que é o grupo dos poliquetos, que a gente vai ver que vai dar origem à classe que não tem o clitelo, que não vai possuir essa estrutura de proteção dos ovos fecundados. Então aqui estão os poliquetos. São esses os 3 grupos. Esses 2 aqui fazem parte da classe que tem o clitelo e esse aqui faz parte da classe que não tem o clitelo. Então vamos ver com mais detalhes. A classe dos animais que tem o clitelo é chamada de classe clitelata, e aí vão estar as minhocas e as sanguessugas, tá? São 2 grupos também que a gente consegue dividir. As minhocas vão estar no grupo dos oligoquetos e as sanguessugas dos hirudíneos. Essa divisão aqui é por conta de outra estrutura que também está presente nesses animais ou ausente, que é a estrutura de cerdas. Então, lá em cada um dos anéis, por exemplo, a minhoca que possui cerdas,
vai ter aqui uma cerda por anel, isso de cada lado, tá? Um do lado direito e outro do lado esquerdo do corpo. Então a minhoca a gente não consegue visualizar assim tão bem a olho nu, mas se você pegar e colocar a minhoca numa lupa, essa estrutura aqui vai ser bem visível, ó, tanto que aqui essa foto ela tá mostrando aqui que precisa da lupa para fazer essa visualização. Nos poliquetos, essas cerdas elas estão em grandes quantidades, a gente consegue visualizar a olho nu. E nas sanguessugas não temos cerdas, nas minhocas nós temos poucos. Isso dá origem também ao nome que a gente divide os grupos. Oligoquetos vem de oligo, que é poucos, e quetos de cerdas. Então, as minhocas estão nesse grupo dos oligoquetos, que possuem poucas cerdas. Aproximadamente uma cerda, né, duas na realidade, uma de cada lado, por anel. Então, cada anelzinho que tem aqui na minhoca que a gente consegue visualizar vai ter uma cerda de cada lado. Já os hirudíneos, que são as sanguessugas, eles não vão ter cerdas do corpo, tá? Nenhuma cerda a gente não consegue visualizar nem com o auxílio de uma lupa, porque eles não têm. Os animais mais conhecidos desse grupo, dos hirudíneos, são justamente as sanguessugas, e o nome sanguessuga vem justamente porque alguns animais desse grupo conseguem fazer a sucção de sangue para sua alimentação. E também é utilizado até na medicina, a gente já vai ver com mais detalhes, tá? Eles são o que a gente chama de ectoparasitas, ou seja, parasitas externos. Eles vão grudar na parte externa do nosso corpo e conseguir tirar o sangue. E a ausência do clitelo, daquela estrutura reprodutiva, dá origem a outra classe, que é a classe poliqueta. Nessa classe vão estar os poliquetos. Poli vem de muitos e quetos de cerda, então são os animais desse grupo que tem muitas cerdas. E a gente consegue visualizar essas cerdas a olho nu mesmo. Então aqui a gente tem um exemplo de um poliqueto, aqui tem mais exemplos de poliquetos marinhos. Esses poliquetos eles podem ser de dois tipos, eles podem ser livres nadantes, ou a gente chama de errantes também. Eles ficam livres, nadando, geralmente não se fixam. E também tem os poliquetos sedentários, que a gente chama aqueles que conseguem se fixar a algum substrato. E aí varia, coral, pedra, até a própria terra. A maioria deles são marinhos, existem alguns que são de água doce, mas a maioria é marinho, tá? A maior parte da diversidade das espécies do filo Annelida está nessa classe aqui, na classe poliqueta. Então, só pra gente fazer um resumo disso tudo que eu falei, são esses os três representantes. A gente tem a classe poliqueta, que é representada pelos poliquetos, que são os animais que têm muitas cerdas. A gente consegue visualizar essas cerdas a olho nu. São aí, mais ou menos 10.400 espécies aquáticas, a maioria delas é marinho. Podem ser rastejadores, cavadores ou tubícolas. Um dos exemplos é esse gênero aqui, Nereis, que está aqui. E aí a outra classe, que é a classe clitelata, vai ter dois grupos, os oligoquetos, que são as minhocas, que possuem poucas cerdas, a gente não consegue visualizar olho nu. Tem mais ou menos 3.000 espécies, dentre elas tem terrestres e tem aquáticos, a maioria é terrestre. A minhoca é um exemplo aqui das espécies, de uma espécie que é terrestre. E o outro grupo da classe clitelata é os hirundíneos, que são as sanguessugas, tem mais ou menos 500 espécies. Pode ser aquáticos ou terrestres também, a maioria tem carnívoros e ectoparasitas. O exemplo mais comum é a sanguessuga medicinal, que é esse aqui da foto. Então são esses três grupos, duas classes e três grupos. Como vocês podem ver aqui, né, 10.000, 3.500 espécies, não é muito diversificado esse grupo. Falando especificamente agora um pouquinho de detalhes desses grupos, só que os poliquetos eles não são tão conhecidos, não são tão falados. Só mostrando uma estrutura geral deles, a gente tem a cabeça, do outro lado obviamente vai ter o ânus. E aqui nessa cabeça a gente destaca então a boca, os olhos, eles conseguem formar imagens com uma certa precisão. E aqui os tentáculos, que daí vão ser sensoriais. E aí em cada anelzinho desse vão ter a estrutura que a gente chama de parapódios.
E esses parapódios vão aí ter as cerdas grudadas. Então são muitas cerdas, ó. Vejam que não é só uma por anel, são várias. E aí vem justamente o nome poli de várias cerdas. Nos irudinhos, são então os anelídeos que a gente falou que são desprovidos de cerdas, eles não possuem essas cerdas, eles não têm essa estrutura. O corpo deles é bastante mole, gelatinoso, assim, não tem nada que vá fazer algum tipo de atrito, eles são bem lisinhos. São animais hermafroditas, ou seja, vão possuir os dois sexos no mesmo indivíduo, macho e fêmea. E isso vai importar justamente também na reprodução, que a gente vai falar no grupo das minhocas, que acontece da mesma forma aqui nas sanguessugas. O desenvolvimento é direto, ou seja, não vai ter a passagem por larva, não vai fazer metamorfose, vai nascer já direto uma minhoquinha. O corpo deles vai ter uma ventosa anterior e uma ventosa posterior. A ventosa anterior, ela auxilia na sucção de sangue, e a ventosa posterior geralmente auxilia na fixação a algum substrato. Algumas sanguessugas são fixadas ao substrato. E aí as duas ventosas também vão auxiliar na locomoção em geral dessa sanguessuga. Nas espécies que são ectoparasitas, essa ventosa aqui anterior vai facilitar a ingestão de sangue. E aí tem uma característica interessante. Nessa região da boca da sanguessuga, ela produz uma proteína chamada irudina, que é uma substância que vai funcionar como anticoagulante. Então a sanguessuga, ela vai sugar o sangue dos animais, só que ela não vai causar uma hemorragia. Então essa substância aqui, ela faz com que o sangue daquela região coagule. Vai formar então ali como se fosse um trombo que vai proteger o animal que está sendo acometido por esse ectoparasita de uma hemorragia. Então ela vai lá, ela suga um pouco do sangue, né? Não vai ser nada extraordinário, até porque o corpo da sanguessuga é bastante pequeno, ela precisa de uma pouca quantidade de sangue. Claro que é mais do que um mosquito, mas é pouca quantidade. Ela vai retirar esse sangue que ela quer e ela vai soltar essa substância que vai fazer ali um coágulo, não trazendo nenhum tipo de prejuízo grande ao animal que está sendo acometido. Claro que a gente tem que pensar na quantidade de sanguessugas que estão sugando esse animal. Se forem várias sanguessugas ao mesmo tempo, é claro que talvez o sangue ali seja reduzido muito e aí causa um problema. Mas uma sanguessuga não tem grandes problemas. As sanguessugas eram bastante utilizadas desde a Idade Média, até mesmo antes, né? Não tem muitos registros, mas até antes se utilizava, até os dias de hoje. Antigamente se tinha mais utilização, assim, se acreditava que as sanguessugas elas tinham o poder de retirar o sangue que estava ruim, fazer uma limpeza, curar doenças, enfim, uma variedade de utilizações. Hoje em dia essas sanguessugas elas são utilizadas em alguns momentos, principalmente para diminuição de inchaço e cicatrização de alguns ferimentos. Elas ainda são utilizadas na medicina não convencional, é claro, mas é uma medicina alternativa. Aí aqui, só para mostrar como que as sanguessugas se locomovem com a utilização das duas ventosas. Ó, a ventosa posterior ela serve para fixação no substrato e aí a ventosa anterior teoricamente está livre. Essa ventosa anterior ela se capota, né? Ela vai em busca do substrato, ela se fixa e aí a ventosa posterior pode se soltar. E assim ela vai dando mais ou menos cambalhotas que a gente chama de movimento de médio palmos. Ela vai conseguindo se locomover através dessa forma. Com relação aos oligoquetos, aí sim as minhocas é o grupo mais conhecido, é o mais falado, é o que a gente sabe mais. Eles se deslocam em galerias, principalmente na terra. Existem algumas minhocas que são de ambiente aquático. Elas vão perfurar com a contração muscular do próprio corpo e formar essas galerias aí por debaixo da terra. As cerdas, que são poucas no caso das minhocas, vão auxiliar nessa perfuração do substrato, justamente porque ela cria ali um atrito que faz com que a musculatura consiga dar um impulso para partir para frente, empurrando aquela terra que está ali naquele local. Então as cerdas também auxiliam no movimento.
Eu falei pra vocês que eles possuem um sistema digestório completo e a gente dá mais ênfase aqui no da minhoca. Ela vai ter uma boca e um ânus e aqui toda a parte que passa entre essas duas estruturas. Depois da boca a gente vai ter uma faringe, a gente vai ter um esôfago, a gente vai ter um papo. Lá no papo vai acontecer um armazenamento e na moela, que é a estrutura seguinte, vai funcionar como uma parte de trituração. Então, ela vai ingerir os alimentos, vai, através de um mecanismo de sucção, pegar esses alimentos, vai armazenar um tempo lá no papo e depois que passar para a moela, vai fazer uma trituração mecânica desse alimento. Aí, já no intestino, aqui em todo o corpo da minhoca, vai ocorrer a decomposição de substâncias, então ela vai começar a digestão propriamente dita, depois de passar pela moela da trituração física, vai acontecer a digestão que a gente chama de química. E aí também vai acontecer a absorção dos nutrientes, então tudo que ela quiser de nutrientes, ela vai absorver essa absorção, essa digestão, a gente chama ela de extracelular, porque ela não acontece dentro das células, ela acontece fora das células, num canal justamente, né, um canal que a gente chama de intestino. E aí, depois que ocorre a absorção desses nutrientes, eles vão passar para a corrente sanguínea, corrente circulatória, e aí vão chegar em todos os pontos do corpo desse animal. Falando aí também ainda em corrente sanguínea, respiração, o corpo da minhoca, ele vai funcionar, a pele dessa minhoca, a estrutura externa, vai funcionar para absorção. Então, os gases, as trocas de gases funcionam através da respiração cutânea, que acontece no corpo inteiro da minhoca. Essas trocas gasosas, elas vão acontecer então pela parede do corpo. Depois, esses gases que são absorvidos, eles são distribuídos por um sistema circulatório fechado. Então, a minhoca ela vai possuir vasos lá, como se fossem os vasos sanguíneos nos seres humanos, que vão distribuir esses gases por todo o organismo. Para que a distribuição aconteça, a minhoca tem uma estrutura que a gente chama aqui de vasos pulsáteis, que são essas estruturas aqui, ó, em vermelho. E essas estruturas, elas vão ter uma musculatura interligada que vai fazer a pulsação, justamente para que esse sangue circule por todo o corpo do animal, tá? Aí aqui sai desses vasos pulsáteis e vai para os vasos aqui em todo o corpo da minhoca. Funciona como se fosse o nosso coração, né? Justamente para bombear esse sangue da minhoca. Com relação ao sistema nervoso, ele vai ter um sistema nervoso que é um pouco cefalizado, concentrado, mais próximo da cabeça, mas o cordão nervoso vai ser colocado ali na minhoca, em todo o corpo da minhoca, na parte ventral. Então aqui a gente tem em amarelo essa estrutura que é o cordão nervoso ventral. Ventral de ventre, então o cordão nervoso vai passar em todo o corpo da minhoca na parte ventral, que é justamente a parte onde ela vai estar rastejando no chão, a parte que está mais em contato com o chão. E aí aqui na região mais cefálica, mais próxima da boca, a gente vai ter gânglios um pouco maiores, mais espessos, que vai caracterizar um sistema nervoso que a gente chama de ganglionar, tá? Com relação à reprodução, eu já falei pra vocês lá que as sanguessugas eram hermafroditas, na realidade todos os anelídeos são hermafroditas. E só que aqui tem uma questão interessante, eles não fazem a autofecundação. Então, uma minhoca não consegue se autofecundar. Ela tem o órgão feminino e o órgão masculino, mas ela não consegue fazer a reprodução sozinha. Ela precisa então de 2 minhocas para fazer essa reprodução. A parte feminina do aparelho reprodutor da minhoca vai ter ovários que vão produzir os óvulos, ovidutos que vão ser canais que vão levar esses óvulos até o poro. O poro feminino é justamente a estrutura mais externa, né, um buraco para fora, da onde vai sair os óvulos da parte feminina. E também tem os receptáculos seminais. Receptáculos seminais, já fala, né, receptáculo de receber e seminais de sêmen. Então, é a parte do aparelho reprodutor feminino que vai receber o sêmen da parte reprodutora masculina da outra minhoca. Então, funciona como se fosse
um saquinho para receber os espermatozoides da outra minhoca. E o aparelho reprodutor masculino vai ter o testículo, que vai produzir os espermatozoides, as vesículas seminais, que vão armazenar esses espermatozoides, os espermidutos, que vão ser canais que vão levar os espermatozoides até o poro masculino. Então aqui nessa figura a gente tem todas essas estruturas, tá? Aqui a gente tem um testículo, a parte em verde é a parte masculina. Aí os espermatozoides estão aqui bem pequenininhos, eu não sei se vocês vão conseguir ver agora nessa imagem, mas depois vocês podem pegar os slides e dar um zoom. O espermatozoide está aqui saindo dessa parte azul aqui, que é o testículo, e caindo no espermiduto, que é essa parte toda em verde aqui. Aí tá nadando aqui o espermatozoide, vai vindo, até sair no poro masculino. Aqui então tá o buraco da minhoca, que é como se fosse o buraco masculino. O buraco feminino tá aqui, ó, um pouco mais longe, por isso que precisa de duas minhocas. A gente já vai entender como que essa reprodução acontece. Aqui tá o poro feminino, o oviduto tá aqui e o ovário tá aqui. Então esse ovário vai produzir os óvulos que vão ser recebidos pelo oviduto e depois eles podem sair aqui no poro. Aqui tá o clitelo, que eu falei pra vocês que é aquela região, aquela estrutura que vai proteger os óvulos fecundados. Então vamos ver como que isso acontece. Bom, ocorre a fecundação dos óvulos dentro dos casulos, que são essas estruturas aqui, né? E essa estrutura depois ela vai ser liberada. Vamos ver como que isso acontece. Então aqui a gente tem a reprodução de uma minhoca. A gente tem uma minhoca em cima e uma minhoca embaixo. Elas estão então uma tá em cima da outra, só que eles estão em lados diferentes. Então veja, a minha mão representa a boca, tá? Das duas minhocas. Então elas, para se reproduzirem, vamos dizer que meu cotovelo é o ânus. Então para elas se reproduzirem, elas precisam ficar em posições contrárias. Aí elas se conectam e aí conseguem se reproduzir. Vamos entender como que isso funciona. Então aqui em as minhocas elas vão se acasalar em posições contrárias. Os espermatozoides são liberados pelo poro genital masculino de cada minhoca. Vejam, esse processo acontece nas duas minhocas. É uma fecundação dupla. Então uma minhoca vai soltar os espermatozoides, a outra também vai soltar os espermatozoides ao mesmo tempo. Então as duas minhocas vão sair grávidas dessa cópula, tá? Não é somente uma delas que vai sair grávida, as duas vão sair grávidas. Então aqui os espermatozoides eles são liberados pelo poro genital masculino de cada uma das minhocas e vão ser temporariamente armazenados nos receptáculos seminais. Então como assim, tá? Aqui em verde tem o espermiduto, que é o caminho e onde o espermatozoide vai correr depois de sair dos testículos. Então nessa aqui de baixo os testículos estão aqui, nessa aqui de cima os testículos estão aqui. O caminho do espermatozoide lá de cima é esse, vem pra cá, e o caminho dos espermatozoides dessa de baixo é o sentido contrário. Aqui está o poro masculino de uma e aqui está o poro masculino da outra. O poro masculino de uma vai encontrar o receptáculo seminal da outra. Receptáculo seminal é uma estrutura feminina, que está aqui em amarelo, ó, nessa minhoca de baixo e aqui nessa minhoca de cima. Esses receptáculos seminais vão ser como se fossem bolsas que vão receber esse espermatozoide. Então, as duas minhocas agora armazenam os espermatozoides nessas estruturas. Beleza, passo 3. Quando os animais se separam, o clitelo ele vai secretar um casulo, uma estrutura de casulo. E nele vão ser liberados os óvulos pelos poros genitais femininos. Isso também das duas minhocas. Então aqui a gente tem o poro genital feminino, vamos nessa aqui de baixo, né? Que tá aqui em azul. E essa estrutura um pouquinho mais transparente por cima é a estrutura de casulo. Vejam que aqui nessa figura só está exemplificando uma das minhocas, mas lembre-se que isso está acontecendo nas duas. Aqui o poro feminino vai secretar os óvulos. Os óvulos estão aqui, ó, em roxo. São essas baguinhas aqui em roxo. Beleza. O casulo vai ficar, então, armazenando esses óvulos por um tempo. A partir desse ponto, a gente vai começar aqui a representar somente com uma. Foi o que a figura falou. Aí aqui no número 4. O casulo com os óvulos é deslocado por conta de uma contração do corpo da minhoca na direção dos receptáculos. Então vejam só, o casulo está aqui. O
casulo tá com os óvulos. Como que esses óvulos aqui vão chegar nesses ovários, nesse receptáculo seminal, onde estão os espermatozoides para ocorrer a fecundação? Como que isso acontece? Esse casulo aqui vai caminhar pelo corpo da minhoca através de contrações musculares e aí sim vai chegar aqui nessas vesículas seminais. E é isso que está mostrando aqui, ó. O casulo saiu daqui e andou para frente na direção da boca da minhoca. Ela andou e chegou aqui. Bom, aqui agora os óvulos estão em contato com o receptáculo seminal. O receptáculo seminal vai liberar o espermatozoide que estava lá dentro, armazenado, que a outra minhoca colocou lá dentro. Liberando, esses óvulos agora são fecundados. E aí a minhoca ela faz mais contrações para que esse casulo seja liberado do corpo da minhoca. Esse casulo então sai, vai, por exemplo, cair ou na água ou cair na terra com esses óvulos fecundados. Agora esses óvulos eles vão ali ficar um tempo naquele casulo e daqui a pouco, né, vai ocorrer ali uma divisão celular, várias divisões celulares. Essas minhocas elas vão ser produzidas dentro desse casulo. E quando elas estiverem mini minhocas já prontas para serem liberadas, elas vão ser liberadas por esse casulo. A gente tem aqui então a liberação dessas minhocas como indivíduos já prontos, né? Não tem um desenvolvimento indireto, não tem a formação de larva. De ovo vai para a minhoca através de divisões celulares como a mitose. E era isso. Essa aqui é só uma espécie de uma minhoca bastante grande, que às vezes pode ser até confundida com cobra. Acho que é a espécie maior de minhoca que existe. E aí, para finalizar, eu queria também falar sobre minhocário. As minhocas, elas têm um papel bastante importante na decomposição e na fertilização, inclusive, dos solos, justamente porque elas fazem essas galerias embaixo da terra. Essas galerias, elas vão auxiliar na aeração dessa terra. Então, uma terra com minhocas é uma terra bastante produtiva, geralmente, uma terra boa para se plantar. E, além disso, elas decompõem a matéria orgânica. Então, tem muita gente que faz um minhocário em casa para ir colocando os restos de alimentos, cascas e tal, para que essas minhocas elas auxiliem na decomposição desses restos de comida, tá? Então, ela é bastante utilizada. Tem vários vídeos aí na internet como fazer um minhocário em casa, dá para colocar até na varanda de apartamentos, enfim. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários ou chame no chat, tá bom? Até a próxima!